um Nephilim, um ser impuro que provoca o desprezo e o ódio daqueles que não aprovam sua existência. Um jovem rapaz que detém uma força e um poder descomunal que vai contra qualquer lei natural, uma existência contraditória. Um ser artificial, uma abominação, um ser proibido da qual a existência é um tabu. E por fim, um espírito da vida que habita um corpo humano que simplesmente não deveria existir neste mundo. E assim fica estabelecido que os 4 cavaleiros do Apocalipse não são unidos somente por uma profecia que diz que eles estão destinados a salvar o mundo, mas porque também compartilham da mesma dor, da negação de suas próprias existências. E é impossível, não estar neste momento com o coração partido em milhões de pedaços, após essa triste e pesada revelação sobre a origem do Percival. Não que seja, de fato, algo muito longe do que a gente já esperava, mas ver agora tudo isso acontecendo de fato, as reações dos seus amigos e principalmente do Percival no fim, diante daquelas palavras tão pesadas e duras, é difícil, de segurar as lágrimas. Mas será que tudo isso que o Mortlack contou é realmente verdade? Pois há alguns pontos que a gente precisa considerar e que podem indicar que nem tudo foi contado, e o que foi contado pode não ser exatamente dessa forma que aconteceu. Bem, primeiro eu li que algumas pessoas comentaram que a Anne ou o próprio Lancelot poderiam detectar e acusar o Mortlack de estar mentindo. Bom, aqui a gente abre caminho para 2 possibilidades. A começar pelo Lancelot, ele não tem a capacidade de distinguir mentira ou verdade. O que ele pode fazer é ler os pensamentos das pessoas. E naquele momento o Mortlack estava focado em contar sua história, o que ele sabia. Já Anne, é importante a gente lembrar que sua magia sofreu uma alteração e não uma expansão de sua habilidade. Tanto que é destacado para nós que uma das regras da sua nova habilidade é que somente é afetado aquele que responde diretamente para ela com uma mentira. Ou seja, se não foi ela quem fez a pergunta, sua magia não irá ativar caso a pessoa minta. Portanto, se o Mortlack mentiu, ele não seria afetado. Mas claro, ainda não foi deixado totalmente explícito que Anne perdeu de fato essa habilidade de detectar que a pessoa está mentindo ou não só de olhar para ela, mas tudo indica e seria até mais coerente que ela de fato perdeu. Dito isso, fica ainda a pergunta: por qual motivo Mortlack mentiria? Bem, a gente viu que o Mortlack é um cara que sabe mexer com o psicológico dos seus inimigos. Ele consegue contornar facilmente situações desfavoráveis. E ele provavelmente sabia da fraqueza, do ponto fraco do Percival. E sabendo disso, mesmo que perdendo, ele iria cumprir com seu objetivo, destruindo Percival por dentro. Então essa seria uma das possibilidades que eu vejo. Quase tudo que o Mortlack contou seria uma mentira para desestabilizar Percival, para destruí-lo completamente de dentro para fora. Porém, essa não é a possibilidade que eu mais aposto, pois seria fácil Anne se virar para ele e perguntar se tudo o que ele disse é realmente verdade, e por não conhecer as habilidades de Anne, ele iria facilmente se entregar. E escolher esse caminho de uma forma iria invalidar todo um capítulo que nos impactou, que nos emocionou, portanto não sei se esse seria o melhor caminho. E tendo isso em mente, eu considero e prefiro que seja mais provável que ele tenha dito a verdade que ele sabe, até onde ele viu. Pois durante a sua história, um detalhe é evidenciado para nós: o momento em que Ironside responde como ele encontrou aquele bebê.
E aí eu vou dar uma de metaforando, né? Analisar o comportamento do Ironside após esse questionamento e sua resposta. Pois essa virada de rosto, escondendo sua expressão enquanto fala, é um indicativo muito forte de que ele está mentindo. Inclusive, isso é reforçado pelo próprio Mortlack, que questiona até onde essa história é verdadeira. Além de que, se a gente analisar a própria história contada pelo Ironside, ela de fato parece ser muito estranha. Um acidente do nada, e Ironside misteriosamente estava lá justo quando ele precisava de um corpo de um bebê de pouco tempo de vida que não tivesse ainda uma consciência formada. Muito conveniente, não é? Portanto, é quase certo que esse acidente não tenha nem existido e esse bebê, o Percival, tenha outra origem. Pois aqui vale muito a gente relembrar e destacar que desde o começo nós tivemos várias dicas, incluindo a cor roxa dos olhos de que Ironside era o pai biológico de Percival. Algo ainda reforçado por Barges em seus últimos momentos, alegando que Ironside era o pai de Percival. Até Pelgard parecia pensar também dessa forma, demonstrando inclusive se preocupar com um pai que é capaz de tentar matar o próprio filho, fora as menções feitas por Arthur e outros Cavaleiros do Caos. Por que, dizer que Percival era o filho de Ironside se ele na verdade era apenas um hospedeiro experimental para o filho real? Desde o início, esse tem sido o motivo que impulsiona e motiva Percival. Vingar a morte do seu avô que foi morto pelo seu próprio pai. Reformular tudo isso nos dando uma nova visão de algo já praticamente estabelecido, não sei se seria o melhor dos caminhos. É importante eu também comentar que algumas pessoas comentaram que chamar Ironside de pai do Percival seria uma questão de perspectiva e figura de linguagem, já que o bebê estava morto e foi Ironside que lhe deu uma nova vida. Portanto, Percival literalmente teria renascido da força vital de Ironside com o feitiço. Sendo assim, ele de uma certa forma seria seu novo pai. É possível? Até é, mas confesso que particularmente iria odiar se fosse algo assim. Mas considerando que quase tudo seja de fato verdade, o que iria acontecer a partir de agora? Como Percival iria lidar com essa revelação? O título do próximo capítulo parece remeter à continuidade da história, onde Mortlack contaria como Percival e Barges desapareceram completamente do mundo, do radar do Ironside. Inclusive, é até provável que a intervenção de Barges tenha sido a causa que frustrou os planos de Ironside, pois ele precisava o mais rápido possível transferir a alma de Diodora para o corpo de Percival, ressaltando inclusive que era importante que o bebê não tivesse memórias ou nenhum tipo de apego, ou seja, ele precisava de algo fresco e imaculado, por assim dizer. Portanto, qualquer forma de experiência e interação que o receptáculo tivesse alimentaria o espírito vital com experiências mundanas e faria com que ele desenvolvesse uma personalidade ao longo do tempo. E provavelmente isso deve ter sido algo que também passou pela cabeça do Barges, quando ele tomou a decisão, a iniciativa de levar Percival consigo e escondê-lo por tempo suficiente para que ele se tornasse inutilizável para o propósito do Ironside. Mas, como citei, eu não acho que o próximo capítulo irá continuar abordando essa história do passado, mas sim algo do presente. O dia em que você desapareceu pode ser referente ao Percival atual, pois não seria uma surpresa se Percival, devido ao choque desta revelação, fosse tomado pelo sentimento do vazio e seu outro lado viesse à tona, manifestando agora não um estado de fúria ou irracional, mas sim um Percival consciente
e sombrio. E essa situação geraria até mesmo uma possível e tão esperada luta do Percival contra os outros 3 cavaleiros do Apocalipse. Uma real revanche do Percival, que não conseguiu vencer nenhum deles em sua forma normal. E que eu acredito e gostaria muito que ele fosse somente parado por aqueles que simbolicamente se tornaram seus novos pais. A chegada dos Eldris no campo de batalha não seria para lutar, mas para trazer seu amado filho de volta à consciência. E fazer ele lembrar que não importa o que aconteça, que ele nunca estará sozinho. Bom, eu tentei resumir da melhor forma possível a minha opinião sobre este capítulo e mostrar para vocês todas as possibilidades possíveis a partir do que foi revelado. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo e quero saber também a opinião de vocês. Comentem, vocês realmente acreditam que tudo é verdade ou não? Quem mentiu, Mortlack ou Ironside? Percival é ou não filho do Cavaleiro Vermelho? Vamos continuar conversando agora aí nos comentários. Muito obrigado, eu espero ver todos vocês novamente aqui no nosso próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!